Olá, essa vai ser uma apresentação sobre o trabalho de análise de expectativa de vida do Brasil para a matéria de administração de dados do primeiro semestre de 2024 na Anhembi. Aqui segue o nome e informação de cada um dos integrantes do grupo. E essa primeira apresentação vai ser mais para adicionar contexto ao trabalho. O principal objetivo e justificativa do trabalho e da fonte de dados é a gente queria analisar a expectativa de vida do Brasil e traçar um paralelo com alguns outros países, em específico alguns países desenvolvidos de primeiro mundo e alguns países em desenvolvimento ou terceiro mundo. E a gente usou a fonte de dados usando os dados de expectativas de vida deles, o PIB per capita em valores brutos e percentuais e gastos com saúde. E utilizamos aqui a fonte de dados da OMS do período de 2000 a 2015, a fonte que a gente pegou do Kaggle, de uma fonte confiável que tem boas análises. A fonte de dados a gente pegou bruta, as colunas com os valores de nome do país, o ano de cada informação, status de seria de primeiro ou terceiro mundo, tamanho da população, expectativa de vida dele em anos, o GDP que seria o PIB per capita, foi medido em dólar, e os gastos com saúde, tanto bruto quanto percentual. A gente analisou os dados do Brasil, comparado com países desenvolvidos como esses aqui, e mais alguns de terceiro mundo. A gente fez um trecho para analisar essas informações específicas aqui para o Brasil. A gente analisou ele primeiro sozinho, para depois comparar ele com uma melhor visibilidade com os outros. A gente comparou primeiro sozinho só ele com os Estados Unidos, depois ele com os países de primeiro mundo, depois de terceiro. Aqui já com o código, a gente fez o import aqui no... A gente fez o código todo escrito em Python e utilizamos o Jupyter Notebook para poder fazer uma análise mais gradual aqui no Google Colab. Os três principais que a gente tem que notar aqui dos imports são o NumPy, Pandas e Matplotlib, foram os mais utilizados. Aqui a gente fez um import, a gente leu o CSV em questão que a gente puxou do Kaggle. Aqui ele está inteiro bruto, essa aqui é a versão dele por completo. Aqui a gente já fez uma filtragem dos 4 campos mencionados, que são o ano, expectativa de vida, PIB e tamanho da população, aqui especificamente só para o Brasil. E aqui a gente fez a tabela com as 4 informações, mas o gráfico a gente traçou só a expectativa de vida, para poder já notar o crescimento gradual dela do país ao longo de 15 anos. Depois a gente fez uma análise mais completa aqui na tabela, especificamente com os Estados Unidos. Aqui já está trazendo acho que todas as colunas que tem na tabela original, porém o gráfico a gente traçou só da expectativa de vida comparando os dois, e dá pra notar que a expectativa dos dois cresce basicamente igual, o Brasil acaba crescendo um pouco mais, tem porcentagem ao longo dos anos, mas os dois crescem em ritmos semelhantes, e é uma tendência que a gente vai notar para os outros países também. Aqui já é com todos os países envolvidos, acaba sendo um conglomerado muito grande de informações, então é um pouco mais difícil de enxergar, mas a gente ainda nota que todos têm uma tendência de crescer ao longo dos anos. Também trouxemos aqui informação comparativa na tabela, mas o gráfico acabou sendo um pouco melhor de enxergar. A gente comparou também o PIB, que acabou sendo pertinente para uma conclusão final, depois eu retorno nele. E também trouxemos aqui também de populações, mas acaba que não é tão pertinente quanto as outras duas. Aqui já é a comparação com os países em desenvolvimento, que eu não mencionei antes, mas eles são principalmente países da África e América Central. Aqui a gente tem o gráfico comparando a expectativa de vida deles. Aqui é o comparativo de PIB e o tamanho da população. Agora não tem mais nada, a gente realmente só pegou essas 3 comparações para cada... Aliás, esses 3 gráficos comparativos para cada uma das comparações, tanto de primeiro quanto de terceiro mundo. E as conclusões que chegamos foram: nota-se que o PIB dos países de terceiro mundo se manteve estável, não cresceu ao longo dos 15 anos, PIB per capita, né? Só particularmente da Angola e do Brasil. E ainda assim eles tiveram um crescimento significativo ao longo desses 15 anos em questão de expectativa de vida. Para a maioria, a média foi de 5 a 15 anos o aumento de vida ao longo dos 15 anos. Mesmo com um crescimento não existente no PIB per capita. Já dos países de primeiro mundo, a gente notou um crescimento significativo para a maioria, claro, teve muita flutuação, mas no final a maioria, se não todos, tiveram um crescimento no PIB. E ainda assim, claro, teve um crescimento na expectativa de vida de todos, porém não foi tão agravante, tão notável quanto dos países de terceiro mundo. A média aqui acabou sendo de apenas 5 anos, comparado com de 15 anos para alguns países de terceiro mundo. Então a gente notou que houve um crescimento na expectativa de vida no mundo todo, mas que o PIB não teve um impacto tão grande nesse quesito. A gente não encontrou muito mais informação além disso, e acredito que é isso. Obrigado.